Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal votou por unanimidade projeto de lei que facilita a aquisição de veículos para transporte escolar. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o autor da matéria, o senador Eunício Oliveira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi por unanimidade, né? Nós conseguimos apresentar esse projeto. Quem acompanha a vida, né, das pessoas e os programas apresentados a nível nacional, são uns 15, 20 dias atrás, esse projeto já estava apresentado pelo conhecimento de causa, por eu ser nordestino, por eu ser do Ceará. E verificar que isso acontece todos os dias, as dificuldades que têm as crianças e os professores. Então eu apresentei esse projeto e, por coincidência, um mês atrás, uma grande emissora de televisão a nível nacional apresentou um documentário sobre essa questão do transporte escolar de crianças pobres de escolas públicas, principalmente no Nordeste brasileiro. E no ambiente rural, né? E difícil, né? mostrou exatamente uma coisa que ainda é muito perversa com o povo do Nordeste, que é a pobreza. Né? Mostrou a forma ainda como as crianças têm que se deslocar para ir à escola. Em caminhões velhos, em pau de arara, que já era para ter sido banida há muito tempo. Quer dizer, além da questão ainda do hoje, do não abastecimento das cidades pequenas ou das médias cidades do interior do estado, né, e obviamente isso se repete em vários outros estados do Nordeste brasileiro, essa perversidade com o professor e com o aluno. Como é que um aluno pode se deslocar num calor de 40, 42 graus, qual o estímulo que ele tem, em cima de um pau de arara, sem freio muitas vezes, quebrado, subindo uma escada feita de lata muitas vezes, para ir até a escola. Que estímulo tem esse aluno de ir para a escola? Que estímulo tem esse professor que está andando no mesmo tipo de veículo, tem esse professor de ir dar uma aula com prazer? Então, é um sofrimento, um sacrifício, e foi por isso que eu apresentei esse projeto. É um projeto que incentiva, que dá isenção de IPI. Eu vejo que se eu quiser comprar uma Mercedes-Benz, no dia de hoje, eu tenho redução de IPI. Mas se você, a prefeitura, e é só para as prefeituras e para os estados, se uma prefeitura pobre do Ceará, ou se o estado do Ceará ou do Piauí, ou qualquer estado do Nordeste, se quiser comprar um ônibus para transportar professores, ou um micro-ônibus ou um ônibus para transportar alunos decentemente, ele vai ter que pagar 100% do valor do IPI. Quer dizer, as coisas que acontecem no Brasil. Então, é muito mais fácil você dar incentivo e isenção para que as crianças possam ter um transporte adequado, para que os professores possam ter um transporte adequado, do que pensar apenas no negócio, na indústria nacional, de fabricar mais carro, de vender mais, do comércio se movimentar mais ainda. Então, eu sou a favor das duas coisas. Mas, primeiro, eu acho que nós temos que cuidar da educação do Brasil. Temos que dar oportunidade para que essas crianças e esses professores tenham incentivos a ir à escola. E segurança, né, senador? Claro, porque corre risco de vida, inclusive. Muitas pessoas, né? Muitas crianças morrem. Morreram e morrem. No transporte escolar. No transporte escolar. Então, isso, além disso, né, além de tudo, ainda tem essa outra questão, que é a questão da segurança, que ela é grave, vendo crianças transportadas no pau de arara. Isso me faz lembrar, na época de 60, entre 60 e 70, quando os nordestinos todos migravam para o sul e o sudeste brasileiro vindos em pau de arara. Mas isso era uma única vez, durante apenas uma semana. Essas crianças são transportadas todos os dias nessa condição que não é adequada para eles, tanto do ponto de vista de segurança, como do ponto de vista de estímulo. Então, eu estou dando a oportunidade, quer dizer, esse projeto dá a oportunidade, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, ele era terminativo naquela comissão, não passa aqui no plenário do Senado Federal, vai para a Câmara dos Deputados. Já falei com o presidente Marco Maia para que ele apresse esse projeto,
porque ele é extremamente importante, não porque seja meu, ele é importante não para mim, ele é importante para as crianças pobres de escolas públicas e de professores de escolas públicas do Nordeste brasileiro. E que o bem ou mal, né, senador, por consequência, acaba ajudando a reduzir problemas de diferenças regionais, né? Porque o que o senhor descreve evidencia mais uma vez que a possibilidade de você se educar ou não está vinculada a uma questão geográfica de onde você mora ou nasce, né? Também, infelizmente, também isso. O Nordeste que já é tão sofrido. No século XXI, a gente ainda assiste mães, né, que tem que botar uma caixa de papelão para suas crianças fazerem necessidades fisiológicas. Há poucos dias eu estava nas convenções partidárias e estava sobrevoando baixo uma pequena cidade do interior do Ceará. E vi uma movimentação muito grande em torno de um caminhão que estava ali. Eu pedi ao piloto para dar um retorno e dar uma volta para a gente olhar o que era, por curiosidade pura. Quando eu olhei, eram mães de família, numa fila enorme, mas uma festa, uma alegria, porque tinha chegado ali um caminhão-pipa com água para tirar uma lata d'água e levar uma lata d'água na cabeça para fazer as suas higienes pessoais e fazer comida para os seus filhos. Então, é dessa forma ainda que vivem os nordestinos, é dessa maneira que a gente pega e checa e verifica que o Brasil, né, nós tiramos 36 milhões de brasileiros da miséria absoluta, mas nós ainda temos nós já temos ainda 70% desses que sobraram, desses 15 milhões de brasileiros que ainda vivem na miséria absoluta, no Nordeste brasileiro, e quase 1 milhão deles, apesar do esforço que temos feito junto com o governador Cid Gomes, interiorizando as questões de saúde, de educação, melhorando ali, melhorando acolá, levando a indústria para o interior do Estado. Apesar de tudo isso, da nossa luta, nós ainda temos quase 1 milhão de cearenses que vivem na miséria absoluta em pleno século XXI. Talvez por isso a gente esteja aqui travando tantas lutas, como a questão da divisão dos royalties de petróleo, como a gente estava fazendo nesse instante aqui, a questão do Conselho Tutelar, para dar oportunidade ao Nordeste, né? Não podemos viver em dois Brasis, o Brasil do Sul e do Sudeste, né? E o Brasil do Norte e do Nordeste brasileiro. Então, há uma integração que precisa ser feita no meio, os meios de comunicação já permitem essa integração. Então, precisa que a gente faça a integração econômica. Acabamos de aprovar aqui agora a PEC do mercado eletrônico, do comércio eletrônico, que hoje fica todos esses recursos, e não são poucos, não são poucos, são mais de 20 bilhões de reais por ano, num mercado que cresce a 70%, 80% de velocidade sobre o valor anterior. E a gente tem esse encaminhamento aqui. Aprovamos hoje, difícil aprovação, com rejeição do sul do país. Muita resistência, do sul do país, resistência, mas nós conseguimos forçar um pouco e aprovar, e agora esses impostos vão ser divididos com os estados pobres do Nordeste brasileiro, inclusive com o meu querido Ceará, para que a gente possa melhorar a educação, a saúde, o transporte, a mobilidade urbana, que ainda é tão carente no Nordeste brasileiro. E para encerrar a nossa entrevista e continuando nessa linha que o senhor está seguindo, qual a expectativa do senhor dessa repactuação dos entes federativos? Porque isso está na pauta, né? Bom, está na pauta. Tem comissão especial tratando do assunto. A gente está começando a fazer aqui no Senado, e nós estamos fazendo um papel importante. Eu espero que a Câmara dê velocidade a isso, a Câmara dos Deputados dê velocidade ao que nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos aqui várias questões que são extremamente importantes do ponto de vista de uma reforma tributária, né? Uma reforma tributária suave, porque não dá para fazer de uma vez, para não criar problema também para os estados ricos, mas para que a gente possa ter uma alternativa objetiva de crescimento do Nordeste, né? De que a gente possa ter ali onde nós nascemos a oportunidade que os outros que tiveram o privilégio de nascer no Sul e no Sudeste já tiveram desde os seus antepassados. Nós estamos construindo para o futuro, já que nossos pais não tiveram essa oportunidade. Nós estamos num ano de seca no Nordeste brasileiro. Esse ano, seca, né? Dramática no Nordeste brasileiro. Você não tem ideia das dificuldades, Eu aqui aprovei uma versão da chamada Lei Eunice Oliveira número 2, que vai beneficiar 1.600.000 agricultores do Nordeste brasileiro. Sabe quanto eles devem? Quanto? De R$1.000 a R$35.000. De 1 a 35, e os bancos estão querendo tomar as terrinhas, querendo botar as pessoas para fora. Para quê? Para virem para as grandes cidades, para migrar para as periferias, para as favelas, para os morros, para ser mula de traficantes, para ir ser mula de assaltantes de banco, para ser isca
da perversidade que nós temos hoje nas grandes cidades, na questão da violência pública. Então, nós temos que cuidar. É muito mais barato manter esse homem no campo do que mantê-lo na cadeia. Um preso custa quase R$3.000 por país, quase R$3.000 por mês. Isso por ano significa R$36.000, mais um salário mínimo que tem que dar para a sua família, que custa mais em torno de 15, R$20.000. Então ele custa R$50.000 por ano se ele estiver preso. Então é muito mais fácil você manter esse homem perdoando essa dívida de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000, para que ele se mantenha ali no campo, produzindo e fazendo o que ele sabe fazer. A única coisa que ele sabe fazer é aquilo. Não tem outra alternativa, outra oportunidade. Então, é dessa forma. Nossa luta é muito difícil. A luta de quem é senador, de quem faz política no Nordeste, é bem diferente da luta de um outro que faz no Sul e no Sudeste. Nós queremos juntar esse Brasil. Né? Como dizia o presidente Lula, nós queremos que esse Brasil seja um Brasil verdadeiramente de todos os brasileiros. E não sejamos... Veja o seguinte, a questão do petróleo, né, do pré-sal, do chamado pré-sal, nós tivemos uma dificuldade enorme para fazer isso aqui, porque 3 estados brasileiros acham que o petróleo é deles. E a Petrobras foi criada com um slogan dizendo que o petróleo é nosso. Tá certo. Mexeu com todos os brasileiros naquela época da criação da Petrobras, dizendo que o petróleo é nosso. Então, é por isso que eu, me desculpe, eu me emociono nessa questão, porque eu faço vida pública dessa forma. Eu venho de origem humilde, cheguei a um ponto, a um posto importante do ponto de vista da área econômica, de ser empresário bem-sucedido, mas a minha origem está lá atrás. E é com isso que o senhor trabalha aqui. Ela que me alimenta, está na vida pública, é essa origem que me alimenta a lutar para que o Nordeste brasileiro, para que o meu querido Ceará seja pelo menos igual aos demais estados, porque nós vivemos no mesmo Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.